Dental Clínica, Dr. Giovanni Dantas apresenta Papo Saudável. Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um programa Papo Saudável, esse nosso encontro semanal falando sobre saúde. E hoje, sem mais delongas, eu vou apresentar aqui o meu convidado, que é muito especial. O homem, eu passei meia hora fazendo o currículo dele aqui. Jackson Souza, ele é enfermeiro do SAMU, é nosso amigo aqui da Dental Clínica, meu amigo pessoal. Ele terminou o curso dele em Natal, ele fez também pós-graduação de cardiologia e UTI pela FACENE. Ele também é membro da ACLS, American Health Association, o homem é chique. E tem PHTLS de trauma pela NUSES, além de ser professor aqui na nossa cidade, lá no CETEP, de cursos técnicos de enfermagem. O homem, quase que eu não paro mais de falar do currículo dele. Super Jackson, por favor, fale com os nossos ouvintes. Ô, coisa boa, eu que agradeço, inicio já agradecendo a meu amigo pessoal, né, Dr. Giovanni, pelo convite. Agradecer a todo o Vale de Açu que nos escuta, que nos prestigia com a audiência, né? E estamos aqui hoje para bater esse papo saudável, que realmente, né, se faz necessário a gente conversar um pouquinho sobre o nosso país, sobre o nosso estado, sobre a nossa cidade, né? A importância da saúde aí, das saúdes públicas voltadas para o nosso povo. Perfeito. Jackson, é impossível não relacionar você, essa figura tão conhecida na cidade. Recebeu, inclusive, recentemente o título de cidadão açuense, muito merecido, diga-se de passagem. E não relacionar você a SAMU, que você faz parte da SAMU, né? Eu estava me lembrando de Davidson agora, que já não está mais na SAMU, mas também era muito ligado à SAMU. Jackson, fala um pouco sobre a SAMU, como é que ela começou aqui em Açu, quais são os desafios que se encontram. Tem muito para falar do SAMU, muito, né? Muito. Vamos lá. SAMU é minha vida, né? Fazem 13 anos de SAMU, desde que iniciou. Lembro que no ano de 2011... né, eu recebi a proposta para vir para Açu. Realmente eu estou hoje em Açu devido ao próprio SAMU, né, que me trouxe para cá o serviço móvel. Foi um desafio grande. Lembro que na época era o prefeito Ivan Júnior, né, que estava à frente da gestão, e diante da lei 8080, que cobre aí as urgências e emergências, né, /90, ela exigia que até então o município, para ter o serviço, né, descentralizado, o serviço móvel de urgência, da forma como até então, até hoje está, ela precisava ter uma porta, né? A porta das urgências e emergência. Isso aí, a gente, se for correlacionar, a gente já vê que realmente se faz necessário. Sim. Vai pegar um paciente e vai levar para onde? Não pode ficar dentro da ambulância, né? Isso. Então, Ivan, eu lembro bem que Ivan correu atrás disso, né? Ivan e a secretária Luciana Guerra. Me lembro muito bem. Hoje vereadora. Hoje vereadora do município, sim. E correram atrás, fizeram a abertura do pronto-socorro, aqui no Hospital Dr. Nelson Inácio, né? E aí ficou como porta aberta para o SAMU. Em seguida, em junho de 2011, se instala em Açu o SAMU, né? Serviço Móvel de Urgência, com a capacidade ainda entre enfermeiros e técnicos de enfermagem fazendo o serviço. Quando até então se aprimorou o serviço, foi visto que os prefeitos dos municípios vizinhos tiveram interesse. A Luciana Guerra, secretária, diante do COSEMES e CONESES, eu acho que é isso. Sim. Mais ou menos. Eu sei que é de secretários, é um Conselho Municipal de Secretários. Pois não. Fez uma reunião que chamava CIR, né? E aí esses secretários se reuniram e fizeram o quê? Como a governadora na época, Rosalba Ciarline, ela não abriu concurso público para o SAMU propriamente dito, né? Nós viemos para o município de Açu como polo, né? Até porque Ivan abraçou a causa. Qual é o prefeito que não quer um serviço móvel, um serviço de grande importância e relevância para o meio da urgência e emergência, né? Como hoje eu ainda digo, nós cobrimos Açu 100%. E nós temos dados aqui que comprovamos isso, né? Quero só ressaltar aqui o meu coordenador local, que eu não sou coordenador, sou só um enfermeiro do serviço, mas iniciei junto com ele, com o Lucas Moura. E desde 2011 que iniciou, que Fernando Pedrosa me cedeu, né, como técnico de enfermagem. Eu estava na graduação, quando terminei, surgiu a vaga.
Hoje eu assumo a vaga de enfermeiro ganhando como técnico de enfermagem, mas é porque eu amo o que eu faço, eu amo o serviço. Voltando para a pactuação, doutor Giovanni, como aconteceu isso? Eu quero até parabenizar, né, Ivan por essa importância que deu ao município, e também a secretária por juntar os secretários da região, do Grande Vale, que tiveram interesse. São quantas cidades, Jaco? Na época eram 12 cidades, iniciaram com a pactuação. Cedia o profissional e teria direito ao serviço. Tá. Quero deixar bem claro que a pactuação dos municípios, elas se deram nas duas ambulâncias, né? Na unidade básica e na UTI móvel. Tá. Mas a gente correlaciona uma pactuação voltada para a UTI, porque o básico todo prefeito tem na sua cidade, sim, né? Sim. Tem aquela ambulância que faz um transporte eletivo, né? A gente está correlacionando aqui a urgência e a emergência. Mas os prefeitos, melhor falando, eles pactuaram o serviço móvel de urgência e cederam seus profissionais. Ou seja, o prefeito que desejava ter aquele serviço, ele cedia o profissional e tinha sua cobertura como até hoje tem. E assim foi feita uma pactuação. Lembro que na época tornou-se um artigo e tornou-se lei, foi mandado para as câmaras, né? Realmente exigindo que o profissional fosse efetivo. Efetivo por quê, doutor Giovanni? Porque o nosso serviço ele tem umas capacitações anuais. Sim. Todo ano o profissional tem uma recertificação. Ou seja, a gente tem que estar aprimorando os conhecimentos, né? Saber cada vez mais. Cada vez mais, porque a cada dia que se passa são surgimentos de ocorrências novas, né? É um fator psicológico que além do profissionalismo que a gente tem para atender aquela demanda, digamos, de uma ocorrência, vou trazer algo bem assustador, mas já para a gente fechar o nosso quadro, de um enforcamento, por exemplo, a gente tem que estar preparado psicologicamente para preparar aquela família também. Sim. Então a gente tem essas recertificações, fora ainda as provas teóricas e práticas que a gente tem e a aptidão física. Sim. A gente ainda tem isso também, viu? Até porque me parece que a SAMU, muitas vezes, ela tapa buraco de outras instâncias, né? Às vezes a UPA pode estar sobrecarregada, o próprio hospital, e a SAMU, me corrija se eu estiver falando bobagem, mas a impressão que passa é que a SAMU ela vai suprir essas necessidades que às vezes não são muito bem repostas. Elas entram aí como um pedido de socorro. Entendi. Isso não só para a Sul. Hoje, graças a Deus, a Sul tem a UPA, né, que caminha junto com o SAMU. É uma pactuação que está em lei, né? É a porta de entrada, né? Para o serviço móvel de urgência. Apesar da gente, muitos casos, a gente não entrar nem na UPA porque a gente tem uma regulação, né? A gente tem uma hierarquia que tem que ser respeitada. É por isso que às vezes as pessoas dizem assim, o serviço demora. Não, o que demora é o acionamento. As pessoas perdem tempo em acionar. E muitas vezes quando acionam errado, né? Por exemplo, Jackson, me dê um exemplo de acionar errado. Vou dar um exemplo agora. Tipo, o médico, ele é regulador, nós chamamos o médico regulador, é o médico que recebe a ligação após o senhor ser fechado o seu protocolo. Qual o protocolo? Ligou 192, a Time, né, que a telefonista vai atender, vai pegar os seus dados. Como a gente ainda está tendo os trotes, infelizmente, a moça pede para que o senhor desligue o telefone, se ela achar que a conversa está meia solta, e vai retornar aquela ligação. E quando retorna rapidamente, a depender do quadro, ela já passa para o médico regulador para ele fazer o quadro de orientação que está dentro do protocolo do SAMU. Tipo, estou com o bebê engasgado. Ele vai orientar, fazer os primeiros socorros à própria mãe ou o próprio pai ou quem realmente está aí na ligação, até que o serviço móvel chegue naquele local. Por quê? Porque nós temos, através de estudos e ciências, que nós só temos 5 minutos se ficarmos sem oxigênio cerebral para a gente ter um dano ou uma parada respiratória. Perfeito. Então, diante disso, o médico vai ter esses cuidados de estar passando essas informações. Mãe, põe o seu filho dessa forma, mãe, faça a taponagem, enfim. Ele vai orientar, a depender do que foi o engasgo, né? Isso é só uma das situações, mas existem outras demandas que o médico também ele vai fazer dessa forma, né? Essa regulação e essas informações e essas orientações. Então, diante disso e desses trotes,
tem essa possibilidade de haver a demora do serviço chegar. Entendi. Mas quando o serviço chega e ele é acionado, a gente prontamente é acionado e já sai preparado para aquela ocorrência. E quando a gente pensa em SAMU, a maioria da população vê só ambulâncias, mas tem todo um serviço, como você falou agora, até por trás do telefone, né? Toda uma preparação, porque a gente já sai, doutor Giovanni, com uma demanda vinda via WhatsApp, Tá. A gente já sai com um protocolo, né? E a gente já sai preparado para aquela como é que eu posso dizer? Para aquela cena, para aquela Certo, cinemática, certo, né? certo. Seja ela de trauma, seja ela clínica. Lembrar que SAMU só não faz trauma, só não atende trauma. Mas a gente atende também, em muitos casos aí, trago aqui até uma relação que depois a gente pode detalhar, né? Qual o serviço e qual é o acionamento que pode ser feito para o SAMU e de repente também unir ao bombeiro, que hoje nós temos na cidade, né? Pode caminhar juntos e a gente já sai preparados. E nesse preparado que eu quero falar é psicologicamente também, tá? Porque é muito difícil a gente não absorver a dor do próximo. Tem que ser desumano para você não absorver a perda de uma pessoa. Sim. Né? Eu até hoje não tiro da minha memória, né, um acidente que houve em Panguaçu e até hoje eu estou para rever essa criança ainda. Eu ainda vou lá na casa dela. Graças a Deus nós conseguimos salvar a criança. Infelizmente o pai foi a óbito, mas a criança sobreviveu, o qual eu achava meio difícil aos meus olhos como enfermeiro. Mas aos olhos de Deus tudo é possível, como foi possível, né? Ele tinha várias fraturas, mas graças a Deus sobreviveu. Então, assim, naquele momento a mãe chorava, eu chorava, e para que a mãe não observasse que eu estava chorando, eu passava a compressa no meu rosto e dizia que era suor. Mas eu estava sentindo aquela dor, eu estava dividindo aquela dor com ela ali, mas não queria passar porque tornava-se negativo por parte do profissional. Sim. Mas todo profissional ele absolve. E é muito doloroso a perda. Por isso que a gente diz que a gente tem que ter uma preparação para esses atendimentos. Interessante que até hoje você se emociona aqui, né? Me emociono. A equipe toda, né? Toda a equipe. Ela, quando a gente consegue reanimar, a gente chega tão feliz, né? A gente chega feliz. Reanimou. De repente, com 2 dias, 3 dias, aquela pessoa de 90 anos foi a óbito. Mas para o serviço foi gratificante, que a gente fez a nossa parte, teve junto, contribuiu. E o importante do serviço é esse. Maravilha. O Jackson, daqui a pouco a gente volta um pouquinho para falar sobre os casos da SAMU. Eu queria também entrar porque a conversa, quando ela começa a fluir muito boa, viu, Arildo? A coisa anda rápido aqui. Mas vamos lá. Eu gostaria de falar um pouco também sobre você como professor do CETEP. Como é que funciona isso? Você foi chamado para... Você tem uma qualidade fantástica, o teu currículo diz isso, né? Mas o que é que você faz lá? Que tipo de aulas? O que é que você leciona? Para formação de técnicos de enfermagem? Enfermagem. Isso, técnico de enfermagem, técnico de radiologia, legal, técnico de saúde bucal. Coisa né? boa. Eu já dei aula que iniciei no IEC, por sinal a minha formação de auxiliar de enfermagem foi no IEC. Certo. Né? Em seguida conheci a professora Daniele, né? Enfermeira também e dona do antigo CEPROVA, que hoje é CETEP. Certo. ITEC, né? E também passei um tempo lá, formei vários alunos de várias regiões aqui do Vale, né? E depois recebi o convite por Fábio Alvarenga, né? Coordenador do CETEP, e meu coordenador particular de enfermagem é Rômulo, enfermeiro também, aqui do Açu. E através dele, venho me mantendo por lá, né? Dou aulas de urgência e emergência, dou aulas de UTI, dou aulas de assistência à mulher no estado gravídico e puerperal, né? Dou primeiros socorros, né? Aí trago primeiros socorros para o lado de radiologia, que a gente vai tratar aí os ossos, a questão de embolia pulmonar, os maiores ossos do nosso corpo humano, como o fêmur, como região ilíaca, né? Para eles terem esse conhecimento, né? E a última aula minha agora foi gasometria arterial para pacientes graves adultos, que aí a gente traz para o lado da UTI. Sim, perfeito. É aquele que faz uma remoção. Isso, dói, o sangue arterial para ver a possibilidade de a quantidade de oxigênio, né, que nós temos ainda em nosso organismo. Estava na Covid, mas vamos lá. Isso. Super Jackson, vamos falar um pouquinho de novo da SAMU. Me fale de casos que você já começou a fazer isso, na verdade, né? Casos que você acha relevantes, coisas que as pessoas deveriam saber
para que possam mais rapidamente serem atendidas pelo SAMU. E vamos fazer também um pedido, né? Muito que as pessoas não façam trotes. O SAMU não é brinquedo, é algo que pode. Você pode estar sendo desviado para uma rota completamente errada e deixando de atender alguém que realmente precisa, né? Exatamente. Voltando aqui ainda, só para falar um pouquinho, doutor Giovanni, em relação à pactuação dos municípios, hoje eu quero só trazer uma informação para todo o Grande Vale, que hoje nós somos SAMU RN. Ele deixou de ser pactuado só com os municípios que nós já prestávamos serviço, e hoje a gente faz remoção até interestadual. Interessante. Né? Teve uma paciente na cidade de Mossoró, na Almeida Castro, por ética profissional, não vou divulgar nome, né? Uma puérpera, que aí desenvolveu um quadro hepático após o seu cesáreo. E ela precisou ir para um transplante de emergência no hospital do Ceará. Nós saímos daqui em torno mais ou menos de 20 horas, voltamos aqui em torno de 8 da manhã, quase 12 horas de ocorrência. Impressionante. E isso sem a gente dormir, até porque o motorista não pode dormir, não pode cochilar. O médico ainda pode, o enfermeiro pode, mas aí como somos uma equipe, né? A gente não poderia deixar o motorista, claro, né? E aí a gente veio conversando, veio debatendo, conversando, enfim. É um trabalho árduo, é um trabalho arriscado, né? Mas muito gratificante. Não tenho dúvidas. Muito gratificante, tá? Hoje a gente já soube que, graças a Deus, ela foi transplantada, certo? O bebezinho dela tinha ficado na maternidade, na UTI, mas graças a Deus nós soubemos já. Ela é de Serra do Mel e, graças a Deus, já está bem, está fazendo diálise, e que, se Deus quiser, vai dar certo. E aqui na nossa região, o que é que mais acontece aqui em Açu e nas cidades próximas? O que é que vocês mais atendem? Doutor Giovanni, aqui na região a gente pega muito acidente, né? Muito acidente, as pessoas ainda estão... De moto, moto, né? As pessoas ainda estão sem... O consenso de que a cabeça ela é muito importante, né, pra gente. A gente bateu a cabeça, a gente perde o nosso controle, né? Bota o capacete no cotovelo. Bota no cotovelo, no braço, né? E assim, outra coisa que a gente vê muito não sei se são pais, não sei se são tios, que por isso a gente até abre muitas vezes o alerta na ambulância para mostrar que está errado. 3, 4 pessoas numa moto, uma criancinha no meio, ou só uma pessoa de capacete 300. A gente sabe que a gente não pode arriscar. Hoje a gente está com uma BR aí cheia de buracos, né? Animais, né? A gente já busca evitar os acidentes. Aí se você buscar algo desse tipo, fica pior ainda. Os acidentes maiores são esses. A gente sabe que hoje as UTIs, elas têm uma regulação, não é mais porta aberta. E diante desse serviço, a gente quer sempre alertar a população, tá? Para não culpar ninguém. Ninguém tem culpa. Ah, meu pai está 3 dias aguardando. Vai aguardar. É uma regulação que hoje existe. Não tem mais porta aberta. A porta aberta só tem para urgência e emergência. Se tiver no SAMU, é porta aberta. Se tiver um quadro clínico... se tiver um quadro traumático, é porta aberta. Se tiver um quadro de um paciente que esteja infartado, que esteja no intra-hospitalar, ele vai ter que ter regulação. O hospital, a gente não vai o médico regulador não vai liberar a ambulância se o médico, até então, isso é até um alerta para os médicos que estiverem ouvindo, os secretários que estiverem ouvindo, não adianta dizer que tem porta aberta para o SAMU, para a gente fazer essa transferência sem que realmente não tenha regulação. Porque a regulação do serviço móvel vai entrar em contato com o hospital e vai realmente se certificar. Se o leito estiver garantido, o SAMU ele vai sim fazer essa transferência. Precisamos valorizar um pouco mais a vida, né? Sim, a gente vê muitas vezes tantos adolescentes empinando motos, fazendo tanta loucura aí. Isso. E quando a gente era jovem, a gente fez muita bobagem, mas a gente já aprendeu, né? Hoje já dá uma olhada, já vê por outro lado, né? Exatamente. E aí, para a gente respeitar aí essa questão da universalidade, integralidade e equidade que pede a Lei 8080, todo mundo tem que ser tratado por igual. O serviço móvel não mede distância. As pessoas têm que colocar só em mente que a ambulância não salva a vida. O que salva a vida são os primeiros cuidados, os primeiros atendimentos. Estou falando do intra-hospitalar. Então, assim, os municípios eles têm que se prepararem
para um grande porte de receber qualquer coisa. Tipo, o médico está preparado, né, para fazer uma intubação, por exemplo, até que o serviço móvel chegue para fazer essa transferência. É isso que eu ia perguntar agora. O paciente está lá em Aldo Rodrigues, ou lá em Carnaubais, ou lá em Campo Grande, nessas nossas cidades ao redor. Por sinal, a gente está sendo ouvido lá também. Esse programa ele passa em 5 cidades, em 6 rádios. E precisou do SAMU, por algum motivo. Como é que funciona isso? Imagina, vamos dar um exemplo. Aldo Rodrigues está mais ou menos 50 quilômetros daqui. O SAMU vai demorar um tempo para chegar lá, até porque nossas estradas não são maravilhosas. Isso, estradas estaduais cheias de buracos, sem acostamento, sem nada, né? Exatamente. E aí, como é que funciona isso, Jackson? Entra em contato com algum posto de saúde lá, tem algum suporte por lá também, ou vai só no telefone, como é? O que vai funcionar aí? O que é que o médico primeiro vai passar para a gente? Ele vai se certificar se realmente ele está no intra-hospitalar, né? Se ele estiver no intra-hospitalar, é responsabilidade daquele hospital, certo, né, fazer os primeiros cuidados como tem que fazer. Tá certo. O nosso serviço a gente vai prestar quando chegarmos lá, né? E aí, o que é de costume? A gente ouvir e receber a mensagem. Pedido de socorro. Não temos material para intubação. Pedido de socorro. Mas nunca chega pra gente, tipo, o médico não sabe intubar. Chega pra gente que é um pedido de socorro porque não tem material. Entendi. Quando a gente chega lá, tem tudo. Tem tudo, mas aí a gente quem faz o serviço. Falta o material humano. Vamos fazer esse procedimento. Eu só acho que o paciente perde com isso, né? Sim. Vamos trazer para o lado do Covid, né? Como a gente poderia suprir todo o Grande Vale? Uma UTI só. Você está certo. Não tinha como, né? Lembrar que o processo do Covid era um processo respiratório. Sim. Né? Você, usando sua musculatura acessória, vai chegar um momento que ela vai cansar e você vai ter parada respiratória. Era o que acontecia. A gente não tinha porta aberta para todo o município, tínhamos que ir para a UTI de Pau dos Ferros, demorávamos em uma ocorrência só 12 horas. Né? E isso aí já tinha outro em sofrimento respiratório. Se tivesse mão de obra, tivesse qualificação, posso dizer assim, acho que o nome correto seria isso, né? Os profissionais entubariam e no momento certo que desse, o SAMU transferia, faria essa transferência. Entendi. Né? É uma dica para todo município realmente se preparar para receber qualquer coisa e está a cargo do SAMU fazer a transferência secundária. A primária, quem faz é o município, recebe, a gente sabe que leva um tempo a gente chegar e durante esse tempo a gente precisa que tenha uma assistência maior voltada aí para o paciente, para a gente poder realmente receber o paciente com uma hemodinâmica, pelo menos, estável, né? Perfeito. Tá certo? Perfeitíssimo. Super Jackson, eu só tenho que te agradecer, o tempo está chegando no final já. Aliás, agradecer a você e a todos do SAMU. Tenho uma admiração muito grande. Tá, eu só quero passar só um dado aqui, doutor Giovanni, que nós tivemos aqui, eu quero passar para o Grande Vale de Açu, né, e para toda a região. Nós estamos aptos a atender, a gente reza para não ter, que ninguém quer que ninguém adoeça, obviamente, mas nós temos aqui um dado que nós pegamos de maio até dezembro, a USB, que é a menos pedida para os municípios, porque o básico todo mundo tem, como eu já falei, mas ainda fez 761 atendimentos. Em quanto tempo? Em 6 meses. Uau! 43 transferências. Muito município disse que não tem ambulância, muito município disse que a ambulância não está. E aí o serviço também do Vale, do SAMU Vale do Açu, faz essa transferência numa boa, sem ter questionamento nenhum. A USA, que é a UTI móvel, ela fez 341 atendimentos, sendo que 126 foi atendimento de pedido de socorro, 112, e 226 foram transferências. Mais de 1.000 atendimentos no total. Mais de 1.000, isso em 6 meses. A gente não conseguiu recuperar os demais porque a gente não teve como coletar isso rapidamente. Mas é só para o Grande Vale saber que a sua é coberta 100%, né? E os outros municípios, quando eu digo 100%, em cobertura de UTI e de USB. Isso é uma conta rápida, dá mais de 5 atendimentos por dia. Muito mais. Tem dia que a gente faz 8 atendimentos de USB, né? 8 atendimentos. Porque assim, a UPA, ela não faz o atendimento pré-hospitalar. Ela até é porta aberta, mas ela não faz o pré-hospitalar. Então assim, a USB aqui em Açu, ela trabalha rotineiramente. Sim. A UTI, ela é ainda mais deslocada para os outros municípios. Sim. Né? Mas eu quero dizer aos demais que estamos aptos e com todo o carinho do mundo
para atender vocês e com todo o merecimento do mundo. Não okay? tenho dúvida nenhuma disso e só tenho que agradecer. Vocês são meus heróis. Quem agradece somos nós, muito viu? obrigado, Em nome do SAMU, Jackson. viu, doutor Giovanni? Valeu, meu irmão. Eu gostaria de dizer a todos que fiquem em paz, se cuidem, para que vocês não precisem do SAMU. Se precisarem, eles estarão com todo carinho para atender lá. Fiquem com Deus, até a próxima semana. Acabamos de apresentar Papo Saudável. Próxima semana, neste mesmo dia e horário, estaremos de volta.